Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Salve pessoal! Começando aqui com um trecho belíssimo do nosso hino republicano, né? E eu me pergunto às vezes quando que de fato nós teremos uma república, né? A noção de res pública no sentido dela fazer valer talvez até a vontade da coisa pública, composta por uma vontade popular também. E aí geralmente quando não há uma ditadura republicana, você tem uma república aliada ao sistema democrático, né? E o sistema democrático, que embora não exista democracia plena, isso é uma certa utopia, né? A gente tenha algo que represente algo nas instâncias representativas da sociedade que seja mais de acordo com a vontade realmente popular, né? E nós estamos vivendo um tempo de uma democracia sem povo, né? Há está descolado o povo do sistema representativo, né? Então a gente tem um embate, por exemplo, não só entre os poderes, mas também entre duas instâncias ou duas frações da sociedade, que seria uma elite apoiada por um consórcio de mídia, né? Que não é mais o jornalismo já morreu faz tempo, não se preocupa mais em trazer a verdade ou trazer os fatos. Enfim, se tornou abertamente uma militância pró-sistema e um establishment que é descolado realmente do povo, né? Então eu acho que esse é um fenômeno que acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E aí você tem hoje em dia, de novo, no debate, pautas como a liberdade. Nesse vídeo eu quero tentar falar um pouco historicamente da liberdade e a minha visão, né, parcial, é claro, sobre o conceito de liberdade, né? A gente entende a liberdade talvez como dois tipos de liberdade maiores, né? Seria então o que eles chamam de liberdade negativa. A liberdade negativa seria justamente a ausência de regras, a ausência de um certo ordenamento, né? Que seria aquela que os anarquistas, de certa forma, prezavam, né? E aí hoje temos o anarquismo, sempre existiu o anarquismo de esquerda ligado a questões mais socialistas. E hoje nós temos o anarquismo mais ligado à autonomia do indivíduo, ao próprio mercado, que é os que eles chamam de anarcocapitalismo, que é uma espécie de ausência de Estado, onde seria preenchido, ao invés de você ter instituições legalistas, você teria justamente relações contratuais entre indivíduos, né? Mas ambos, seja o anarquismo à esquerda ou à direita, prezam a negação do Estado, né? Uma sociedade sem Estado. E aí você tem aquele argumento de que o Estado é necessário, até hobbesiano, né? Para nos trazer segurança. Eu já vou falar disso mais pra frente. E você teria a liberdade positiva, a liberdade dos direitos sociais, a liberdade dos direitos adquiridos ao longo da história, que seria a liberdade do império da lei. A lei e a isonomia, principalmente, que eu também considero uma utopia, né? Perante a lei, ela traria uma liberdade que seria uma liberdade diferente dessa liberdade até que os antigos tinham, né? O Benjamin Constant, por exemplo, ele vai escrever um texto muito famoso que é a liberdade dos antigos comparada com a liberdade dos modernos. A liberdade dos modernos, ela justamente acontecia por essas instituições do governo representativo. Aí pode até ser um parlamento ou pode ser um congresso, não importa, mas é um tipo de liberdade exercida que seria ligada à cidadania, concepção de cidadania que nós temos hoje, né? E a liberdade dos antigos é uma liberdade onde, mesmo em sociedades monásticas ou sociedades totalmente hierarquizadas, com líderes carismáticos, a noção do exercício da liberdade ela se dava de certa forma, mesmo quando ela estava totalmente voltada à centralidade do líder, por uma outra lógica, né? E até as sociedades primitivas, até indígenas brasileiras, elas eram totalmente verticalizadas, se a gente for entender que você tinha, por exemplo, um pajé que dominava tudo, né? E essas sociedades antigas, ele vai falar da Lacedemônia, né? A Lacedemônia seria Esparta, né?
que é uma sociedade monástica e tudo mais, mas a liberdade ela era exercida através também da disciplina. E aí você tem uma noção de que a autodisciplina, seja ela externa ou talvez até aquela que venha de você mesmo, que eu acho que seria a verdadeira disciplina, quando não é uma imposição externa, você se autodisciplina, essa é a verdadeira disciplina. A autodisciplina ela traz uma liberdade também para o indivíduo, né? E então uma hierarquia, não necessariamente uma sociedade hierarquizada, ela não seria livre. Você pode ter, por exemplo, na atividade bélica, que é uma atividade que pressupõe a própria hierarquia, uma liberdade talvez até maior daquelas pessoas que fazem parte daquela sociedade do que uma onde a hierarquia talvez não seja tão rígida, mas as pessoas também não conseguem exercer de uma forma maior as suas potencialidades. E aí eu caio naquilo que é muito interessante de discutir, né? O que é então a liberdade, né? Não nesse conceito sociológico ou do próprio direito, como eu disse agora. Mas na minha visão, a liberdade é quando a gente tem a opção de explorar as nossas potencialidades, né? E isso não seria só potencialidades profissionais. Eu não estou falando só na questão profissional. Ela envolve também. Mas as nossas potencialidades do próprio ser, do nosso ser mesmo, né? Eu sei que existe o ser, o ente, toda aquela discussão heideggeriana, mas eu quero entrar na questão do próprio ser, né? Você poder ter a liberdade de ter uma certa equivalência do seu interno com o externo. Quando o externo ele não é coercitivo, agindo como uma bota esmagadora no seu interno, e você tem uma sociedade onde o interno e o externo eles conseguem estar num conjunto mais harmônico, né? Não há uma dissonância entre o interno e o externo. Eu acho que é uma sociedade um pouco mais livre. E aí a gente cai naquela velha discussão, eu tenho um vídeo aqui, vou deixar na descrição do canal, entre direito natural e direito positivo. Né? A natureza, e aí quando eu digo desenvolver as potencialidades, é você não negar a sua natureza humana, que é diversa, eu reconheço, ela não é única, ela não é padronizada, mas a natureza humana ela tem que... ela não pode ser suprimida em detrimento de uma lei, de uma ideologia, de um dogma, seja do que for. Então, na minha concepção, a liberdade, ou um governo mais, uma democracia, vamos dizer assim, mais livre, é quando ela entende justamente e respeita, embora não vai nunca existir uma plenitude, isso é uma utopia, mas quando ela respeita de uma forma maior, justamente essa questão interna do indivíduo, que é múltipla, de indivíduos diversos, né? Que ela não elege apenas um padrão, né? Para todos. E aí você tem o erro tanto dos conservadores em querer apenas empurrar um modelo, né? E aí eu não estou falando de questões de sexualidade ou de família, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou dizendo, ou de própria religião também, porque a liberdade ela pressupõe a liberdade religiosa, né? Os próprios revolucionários de 1776, da Revolução de Independência dos Estados Unidos, eles eram totalmente ligados à liberdade religiosa, né? Até porque os Estados Unidos foi fundado por puritanos que fugiram de uma perseguição religiosa na Inglaterra, né? Mas não é isso que eu estou dizendo apenas a essas questões, né? É quando você, por exemplo, entende até que num caráter de uma pessoa, por exemplo, a pessoa tem um caráter mais explosivo, o outro tem um caráter mais idealista, um outro é mais pragmático, o outro é mais prolixo, o outro é mais... Enfim, aquelas diferenças características de personalidade, quando você elege apenas um tipo de personalidade e quer impor a todos, você vai estar assediando as outras formas e caráteres que existem nas pessoas, né? E eu vejo muito isso por parte da esquerda hoje. A direita ela sempre prezou por mais liberdade e a esquerda sempre prezou por mais igualdade, mas a igualdade e o coletivismo ela traz também danos terríveis, né? Porque
Eles monopolizam a virtude, eles monopolizam o conceito de democracia, eles monopolizam o conceito de direito, de Estado de Direito, eles monopolizam todos os termos que nós lutamos tanto por eles, por liberdade, inclusive ao longo da história. E eles monopolizando isso, eles elegem apenas uma configuração de cada um deles do que eles acham que deveriam ser. E assim, então, eles assediam e pisam feito com a bota esmagadora nas outras configurações também de liberdade, anulando a próprio conceito de democracia, que é o conceito de democracia que eu disse para vocês, que é onde diferentes pessoas de características diferentes podem justamente exercer de uma forma maior as suas potencialidades, né? O governo representativo não necessariamente ele vai trazer a liberdade de uma forma mais ideal. É claro que a vontade de um só, né, a vontade de um partido só ou de um líder só, ela representou o absolutismo ao longo da história. Mas a vontade da maioria, ela também pode ser coercitiva, ela também pode ser os coletivismos, por exemplo, eles também são perigosos, né? Mas quando você tem também uma minoria, a ditadura da minoria contra também a vontade popular da maioria, aí você não tem, de fato, aquilo que representa talvez as democracias até que modernas, né? A gente sabe que a democracia no passado, na Grécia Antiga, era 10% da população só. Mas se hoje vendem, por exemplo, a democracia como sendo a força da maioria, quando a maioria está pendendo para um outro lado, essa minoria que compõe o representativo, o governo representativo, ela não aceita justamente essa vontade popular. Então, que espécie de democracia é essa? E eu volto a dizer que essas pessoas, para elas, democracia, virtude, é só quando compõe a configuração que elas querem. Você não tem, então, na verdade, de fato, a democracia sendo exercida. Então você tem, por exemplo, a vontade da minoria em detrimento da maioria também, de certa forma, né? É a democracia de gabinete, assim como tinha antropologia de gabinete, que eles não iam a campo estudar os povos nativos, é a democracia sem povo, né? A gente chegou numa situação onde existe a vontade popular de um lado e aquilo que se diz de vontade popular, que não é a vontade popular, do outro. E uma dissonância entre, por exemplo, até pesquisas ou até da própria ciência. Conseguiram destruir a própria ciência tentando utilizar a ciência de uma forma ideológica, quando a gente sabe que a ciência não deveria ser usada dessa forma. Enfim, e eu sou pró-ciência, mas não esse tipo de ciência que está mais travestida de militância para interesses pessoais de grandes corporações ou de conglomerados de mídia, do que, na verdade, fazer e atender de uma forma mais saudável a população ou até as dúvidas, porque a ciência ela é a dúvida, não necessariamente a resposta, né? As dúvidas, levantar perguntas, né? Procurando sempre soluções para a gente resolver os nossos problemas. Bom, então, a gente tem ao longo da história vários pensadores que trabalharam com essa questão, né? Eu me lembro do Spencer, que aí tem aquela frase famosa, né? A sua liberdade acaba quando começa a liberdade do outro, né? Talvez seria algo mais até ideal se todos entendessem dessa forma, sem precisar de uma força coercitiva do ordenamento legal, para a gente viver numa sociedade onde se harmoniza, onde os contrários se harmonizam, cada um respeitando o seu espaço, sem que você tenha que ter uma imposição ou uma eterna vigilância, né? Que essa frase erroneamente foi atribuída ao Thomas Jefferson, né? A liberdade é a eterna vigilância, né? O exercício da liberdade é a eterna vigilância. Então, sem que você tenha que ter uma vigilância para garantir a liberdade, né? Aí a liberdade ela acaba sendo anulada se você tem uma eterna vigilância, né? Mas cada um entendendo até onde vai, aonde termina seu espaço e começa o do outro, né? Bom, e aí você tem diversas noções também ao longo da história, né?
o Descartes falava, o René Descartes, né? Renatus Cartesius, né? Renatus Cartesius falava que a liberdade ela existe quando não há uma força externa coercitiva. E eu concordo com ele nessa questão, porque é aquilo que eu falei. Sempre que o externo tenta atuar sobre o seu interno, não, e há uma dissonância, uma discrepância entre as questões internas nossas e o externo, aí você não tem a liberdade de fato, né? Porque lembremos que nós somos muito mais interno do que o externo. Se o seu interno não está convencido do externo, não há força coercitiva que vá mudar isso, né? Então, como você tem aquelas pessoas às vezes que são dependentes químicas, ou viciadas em algum jogo, né, em jogatina, qualquer coisa assim, você tenta com com conscientização, com palestra, com grupos de apoio, você tenta fazer de tudo para a pessoa mudar, mas se ela não está convencida de fato, essa mudança ela não vai acontecer. E aí você só vai gerar sofrimento, porque ela pode, de certa forma, em certos momentos, se enganar, ficar meio enganada por conta do externo, mas o interno, sempre que ela se afastar um pouco daquele ambiente, ele vai voltar a se manifestar, né? E a sabedoria popular sempre falou isso, né? Pau que nasce torto nunca se endireita, né? É uma sabedoria, resume exatamente tudo isso, né? Se a pessoa não quer, ela não adianta como, né? Então, a própria sociedade, ela, por conta daquela ideia do contrato social do Rousseau, por exemplo, ela é coercitiva, porque você assina um suposto contrato ao nascer, abstrato, que não existe, que te impõe a aceitar as regras de um ordenamento vindo de uma centralidade que você nunca aceitou, né? É óbvio que certas coisas elas não são impostas, né? E isso não quer dizer que ao longo da vida a gente não pode questionar a cultura dominante de um lugar, o direito, os valores religiosos. Eu não estou falando que isso não deva ser questionado de certa forma, né? Por exemplo, o fato social que o Durkheim falava, que é anterior ao indivíduo, ele realmente de fato existe, porque nós nascemos num grupo e todo grupo tem seus valores, todo grupo tem o seu conjunto de regras que nós vamos incorporar isso, pelo menos uma grande maioria, e vamos viver de acordo com esses modus vivendi, esse modus vivendi dado muito pelo ambiente em que nascemos, nós vamos incorporar isso. Mas isso não quer dizer que através de um questionamento a gente possa questionar e até relativizar isso, né? E a gente chegou numa situação hoje que nós somos obrigados a assinar o contrato social e não podemos questionar nada daquilo que venha dessa centralidade. Chegou o ponto que hoje a gente não pode questionar pesquisa, a gente não pode questionar supostas pesquisas, porque tem 500 mil pesquisas, cada uma todo dia dá um resultado diferente. Só que assim, eu acho isso saudável. Por que a gente tem que ter uma só? Por que tem que ter só a oficial? A ideia da contemporaneidade, justamente pela questão digital que nós temos hoje, é de uma horizontalidade maior. Então você vai ter múltiplas. A contemporaneidade ela é múltipla. Ela não é mais um canal de TV, um veículo de informação, uma informação centralizada. Ela é descentralizada e distribuída, onde todo mundo pode ser produtor de conteúdo, sabe? Então o que acontece é que essas pessoas que estavam sempre na centralidade do poder, elas não conseguem entender e também aceitar que o seu poder e a sua verdade seja questionada. Da mesma forma a sociedade. Então você não pode questionar o STF, você não pode tecer críticas a figuras públicas. É claro que na nossa lei o desacato ele é crime. Não estou falando de desacato, né? O desacato a um policial, a um funcionário do governo, não estou dizendo isso, né? Mas a crítica ela tem que ser valorizada ao invés de suprida dessa forma, né? Por que a crítica ela só pode ser válida quando a suposta crítica é concordar com aquilo que já está no poder? Ou quando a crítica, mesmo que questiona certas coisas do poder, ela tem um limite até onde ela pode ser questionada. E o próprio poder não pode ser questionado. A própria democracia ela não pode ser questionada. Tem o paradoxo do Karl Popper, que a intolerância não pode anular a tolerância. Eu concordo com isso, mas a crítica ela tem que ser favorecida, como posso dizer? Incentivada, ela tem que ser incentivada
para justamente a gente aprimorar a nossa democracia, aprimorar as nossas instituições. Se as instituições elas estão sempre certas e não podem ser questionadas, então que espécie de aprimoramento nós vamos ter? Né? Se a própria ciência ela não pode ser refutada também, e a base da ciência é a sua refutação, que espécie de aprimoramento científico nós vamos ter e progresso, vamos dizer assim, que eles se dizem progressista, mas isso é mais regresso do que progresso. Que espécie de progresso nós vamos ter ao longo da nossa história, sabe? É uma coisa que a gente tem que pensar também, né? Bom, então fica aquela pergunta, né? A gente sabe que não existe liberdade plena. A própria natureza ela já nos limita, né? E o ser humano, quando ele traduz a natureza em palavras, ou ele traduz a natureza escrevendo ou falando, ele está limitando, ele está pegando naquela questão da metonímia, uma parte e transpondo ao todo. Ele está traduzindo a realidade de acordo com o seu conjunto de palavras que é limitado. O nosso idioma ele é limitado. O mundo ele é muito mais amplo, muito mais complexo do que a tradução dele através dos nossos mecanismos da fala e interpretação dele pela escrita, né? E aí a gente cai naquilo que eu sempre digo que é o perigo do historicismo, né? O historicismo ele acredita que a lei ela pode mudar o mundo, que a palavra pode mudar o mundo, as pessoas, que o conjunto de dogmas, que a ideologia, ela pode alterar o mundo, quando o mundo na verdade quando isso na verdade que é resultante do mundo, né? Não é o contrário, não é o mundo que é resultante das palavras, nem nós também, né? E quando se tenta fazer isso, seja independente de qual ideologia for, você acaba gerando uma espécie de engenharia social, né? E foi isso, por exemplo, que a União Soviética fez, que quando você tem um governo abertamente ligado a uma ideologia e é a morte do direito, que não existe mais o contraditório, né? A justiça que nós entendemos como cega, ela é totalmente parcial, né? Quando ela tem um lado, quando a justiça tem um lado, a gente sabe o perigo disso, né? A gente sabe que isso é justamente a anulação de uma situação um pouco mais livre, né? O Sartre falava, o Jean-Paul Sartre, que nós estamos condenados eternamente à existência e à liberdade. E nós não sabemos lidar com essa liberdade, né? Muitas pessoas elas querem seguir regras, elas precisam do ordenamento, né? Elas precisam da imposição sobre elas do que elas têm que fazer, porque nem todas sabem lidar com essa questão mais autônoma, né? Algumas pessoas têm o perfil de se darem muito bem, por exemplo, trabalhando numa empresa, seguindo regras. Outras elas já têm uma veia mais empreendedora e para elas é a morte ter que ficar todo dia ali na rotina seguindo a mesma coisa. Elas preferem trabalharem e agirem de acordo com, enfim, com as necessidades delas. Elas são donas de sua vida. Mas isso não é só na questão do trabalho. Eu estou usando o trabalho porque se fala muito disso hoje em dia do trabalho. Mas na vida pessoal de uma pessoa também, né? Existem pessoas que elas não conseguem lidar com a autonomia. E aí cai naquilo que eu falei no início da nossa exposição aqui. O Hobbes, ele falava muitas vezes que em nome da segurança, né, a gente abria mão da nossa liberdade para depositar no Estado, que seria o Leviatã, né, que ele falava, né, a nossa segurança, porque nós estaremos numa espécie de guerra de todos contra todos. De certa forma isso é verdade. Você pega a lógica do condomínio hoje, as pessoas se isolando em condomínios e tal, é uma tentativa de sempre se proteger da ameaça constante. Mas essa questão da ameaça constante ela é verdadeira, né? Os seres humanos eles são bélicos por natureza, então você tem que ter sempre a desconfiança sim, né? Eu acho que talvez a vigilância da liberdade é essa sementinha, essa questão da desconfiança que nós sempre temos que ter, inclusive dos nossos entes queridos, né? Não é porque você tem um ente querido que te ama que ele nunca vai te decepcionar, que ele nunca pode pisar na bola, que ele nunca pode te passar para trás. Então a desconfiança ela tem que estar sempre sendo exercida, né? Essa ideia do bom selvagem e do pacifismo em excesso, ela é muito prejudicial, né? Só que embora a desconfiança ela sempre tenha que ser exercida, a gente também tem que fazer isso
isso tem que vir partindo de nós, tem que ser um exercício feito por nós mesmos, e não por uma questão externa. E aí até o Ortega y Gasset falava que a liberdade dada pelo Estado, a liberdade vinda pelo coletivo, os direitos dados por uma centralidade, é uma falsa liberdade. E geralmente o escravo, e aí quando eu falo escravo aqui, eu não estou me referindo a pessoas que foram escravizadas, mas as pessoas que não conseguem enxergar para além dos seus grilhões. Eu estou falando de escravo no sentido sociológico e filosófico, até que o próprio Nietzsche falava, né? Da moral do escravo, né? O escravo, ele nunca vai ter uma moralidade. A moralidade do escravo, por isso que a moralidade em excesso ela sempre vem geralmente do escravo, é porque ele não sabe lidar com a liberdade, porque ele não conhece a liberdade, a verdadeira autonomia. A autonomia maior, pelo menos, ele não conhece. Então, como ele não conhece, ele quer moldar o mundo inteiro a partir dos seus grilhões. Ao invés dele se emancipar e se livrar dos grilhões, ele quer impor os seus grilhões a todo mundo. Aquela frase do Marx, proletários, vocês não têm nada a perder a não ser os seus grilhões, é uma frase que deveria ser muito bacana se fosse assim na prática, mas na prática não é assim. A base da pirâmide, ela quer impor a todas as outras camadas da pirâmide social os seus grilhões e transformar toda a sociedade a partir da sua ótica de escravo, de escravizado. E é isso justamente que essas doutrinas socialistas ortodoxas, não estou nem falando de social-democracia, mas as socialistas ortodoxas, comunistas, essas ideologias elas fazem, né? E você sempre vai ter uma elite dirigente nesses modelos de países. E essa elite dirigente, ela sabe muito bem, ela entende muito bem isso. Só que, hipocritamente, em nome de uma igualdade inexistente, eles querem promover justamente uma falsa liberdade, um discurso de falsa liberdade, para deixar todo mundo equalizado numa miséria e essa elite se tornar, sim, de cima do Estado, olhando para a massa de cima do Estado, né? Pela distinção também, né? Olhando para essa massa, e essa elite muito reduzida que vai ser a verdadeiramente livre, porque ela vai controlar todo mundo, e aí você vai ter uma massa de escravizados. Então o comunismo, quando dizem que ele é escravidão, é justamente por isso. E a hierarquia e a distinção, as diferenças, elas sempre vão existir. Tem aquela frase de brincadeira que o pessoal fala, né? O capitalismo é a exploração do homem pelo homem e o comunismo é o contrário, né? Sempre vai existir a exploração do homem pelo homem, mas em uma sociedade, pelo menos, e a gente sabe que não será para todos, mas numa sociedade onde a liberdade ela é mais respeitada, você consegue ter casos de indivíduos excepcionais, ou indivíduos que por sorte também, a sorte está nessa também, ou por os dois fatores ou outros fatores, conseguem ascender ou conseguem chegar num estágio, numa posição um pouco mais saudável, um pouco melhor do que todo mundo equalizado na miséria. E uma sociedade que se preza, ela tem que premiar os seus melhores. Ela tem que incentivar os seus melhores, ao invés de puni-los. A gente vive numa sociedade hoje que aquele que se destaca, claro, de uma forma honesta. Eu não estou falando daquele que se destaca roubando o Estado, ou roubando os demais, ou pela pilantragem, pelo estelionato. Eu não estou falando isso. Aquele que através de um dom, um talento, ou esforço, ou o trabalho duro, ele consegue se destacar, ele tem que ser visto como um exemplo, ao invés de ser visto como contra-exemplo, ao invés dele ser visto como o do mal. O do mal tem que ser aquele que chega nessa posição por vias torpes, por vias ilegais, chantageando, roubando. Aí tem o argumento que no capitalismo a chantagem, a pilantragem, ela faz parte do jogo. Faz parte do jogo você saber jogar o jogo, claro que não com a moralidade talvez igualitarista e tal, porque senão você não vai conseguir realmente ascender, né? Mas você saber, você ter a sagacidade, até uma espécie até de psicopatia funcional, né? Você ter isso dentro do permitido e da lei, não faz parte do jogo. O jogo é assim, a natureza é competição, ela é assim mesmo, né? Agora, o que tem que ser punido é aquele que vem com o discurso da igualdade, da moralidade, da
do pacifismo e tudo mais, e na prática ele é o lobo. Então é o lobo em pele de cordeiro, que se vende como cordeiro, mas na verdade é o lobo, né? É você deixar a raposa tomando conta do galinheiro. Só que assim, esses regimes e os que se dizem os que monopolizam a democracia, os que monopolizam a verdade e monopolizam a virtude, eles na verdade são o lobo que estão se vendendo como cordeiros, né? Então essa questão da liberdade ela é muito importante, ela é, talvez hoje na modernidade ela é aquilo que mais importa, né? Porque não é mais uma briga de ideologias, mas assim briga entre corpos, né? É o corpo livre que está querendo ser aprisionado pelo corpo aprisionado, que também não entende o que é ser livre. Os indivíduos mais livres, né, que não existe o verdadeiramente livre, mas os mais livres, os mais autônomos, eles incomodam aqueles que estão presos, aqueles que estão acorrentados. Então, todos deveriam estar acorrentados para aquele que está acorrentado, porque ele não consegue entender justamente essa noção de liberdade, que talvez seja a verdadeira noção de liberdade, né? Então eu lembro do filme, né, Um Sonho de Liberdade, um dos filmes que eu mais gosto. Conta a história do Tim Robbins, né, que é o Andy Dufresne, né, que ele vai preso e é inocente, já estou até dando spoiler aqui. E o Morgan Freeman, que é o Red, né, ele se torna seu amigo e tal, e ele vai mostrando para aqueles presidiários, para aqueles detentos, o verdadeiro valor da liberdade, uma vez que eles já estavam tanto tempo encarcerados e tinham abandonado a esperança, aquele fagulha de esperança de liberdade que eles tinham, né? E aí o Andy é uma pessoa muito inteligente, ele trabalha muito bem com números, ele era um banqueiro e tal, e ele começa a dar lucro pro diretor da prisão, que tenta usá-lo como uma espécie de escravo, controlá-lo como uma espécie de escravo. E a mensagem do filme é muito bonita porque sempre a liberdade vai se sobrepor a qualquer tirania, né? E esses que se utilizam de indivíduos livres, que são indivíduos excepcionais de fato, eles sempre se beneficiam em cima justamente dessa excepcionalidade do indivíduo livre. Mas o indivíduo livre, quando ele consegue se romper, consegue romper, aliás, os seus grilhões, ficar livre dessas correntes, ele cresce de uma forma tão grande que nenhuma tirania, nenhum totalitarismo sempre vai coercitivamente tolir ele, tolir o seu raciocínio, tolir o seu pensamento, tolir a sua liberdade. E nesse filme esse filme é uma mensagem, né? Que os indivíduos totalmente livres, a liberdade deles é tão contagiante que acaba influenciando os outros detentos, os outros prisioneiros que já não tinham mais esperança, que estavam acostumados ali à rotina da cadeia, à rotina ali de obedecer, obedecer, obedecer. E aí só sabiam obedecer, né? E aí a liberdade desse indivíduo tão excepcional, ela acaba até servindo como exemplo para aqueles que estavam imersos numa situação tão terrível de apenas obediência, né? Toda moralidade em excesso, ela gera a tirania, né? E eu vejo, por exemplo, por mais que se tenha essa ideia caricata do conservador como o extremamente moralista, né? Eu vejo uma tolerância muito maior por parte, não são todos, claro que não, mas até da próprio princípio do cristianismo, né? Dos cristãos verdadeiros, vamos dizer assim, porque o cristianismo, ele entende, os verdadeiros cristãos, claro, eles entendem que a natureza humana ela é falha, que nós não somos perfeitos, que a perfeição só existe se é que existe uma situação após a vida, né, depois da morte. Então, na Terra, as coisas elas são imperfeitas, né? No mundo imanente, o mundo imanente ele é imperfeito, ele é desigual, né? E por conta disso, você aceita a questão débil do ser humano, né? Jesus, por exemplo, foi aquele que não atirou pedra na Maria Madalena e disse que se você nunca errou, que atire a primeira pedra. Então o princípio do verdadeiro cristão, e aí é por isso que você tem trabalhos muito importantes dos cristãos, por exemplo, viciados em entorpecentes, né? Em pessoas que cometeram crimes, enfim. Porque ao invés de julgá-los e apontar o dedo,
eles entendem que, como humanos e supostamente filhos de Deus, e eu não sou religioso, eu estou falando por uma questão sociológica. O cristianismo ele entende justamente que essas coisas são, que o ser humano ele é falho, né? Não é à toa que existiu o confessionário, que era uma espécie de, muito antes da psicanálise de Viena, uma espécie de apoio emocional aos demônios, vamos dizer assim, que seriam, na verdade, os problemas que o ser humano tinha em determinada época, né? Essa ideia do exorcismo, exorcizar os demônios, é uma metáfora, de certa forma, para você tirar aquilo que te incomoda, né? Então eu acho que o cristianismo ele é muito mais tolerante do que o moralista político. O religioso político, que também é uma espécie de religião, que deposita toda aquela sua ideia numa utopia, num futuro perfeito, inexistente, e numa bondade ou numa característica do ser humano que é perfeita, né, que não comete falhas nem nada disso, ele acaba por gerar pessoas muito mais tirânicas e intolerantes do que muitas vezes o conservador, que embora tenha sua moral, sua configuração de família e tudo, eu confesso que é a que eu gosto, é a que eu compactuo, mas eu não condeno outras formas, não condeno. Enfim, eu prezo por mais liberdade, embora o que eu prefiro pra mim seja o conservador, mas ele em geral ele é mais tolerante nesse sentido, né, do que o religiosamente político também, né? Porque o religiosamente político ele tem uma ideia de salvar o macro, salvar a humanidade inteira e que o mundo será transformado a partir de seus dogmas, né? E quando você enxerga as coisas no nível micro, no nível individual, ao invés de eu me preocupar com toda a fome no mundo, eu posso me preocupar com a fome do morador de rua da esquina da minha casa. Quando eu começo a ter ações com pequenas ações com pessoas que eu tenho de certa forma o controle de ajudar, ao invés de me preocupar sempre em discursos no nível macro, eu realmente, se todo mundo, ou pelo menos uma boa parte das pessoas pensarem assim, eu acho que as coisas realmente vão ter uma efetividade, né, um efeito melhor, né, vão ser mais eficazes, né, do que você ficar depositando sempre um discurso no abstrato e na verdade você não mover uma palha ao seu redor para fazer algo que condiz com o seu discurso. Então todos os moralismos em excessos eles são ruins, né? Eles são danosos. Inclusive o moralismo político, ou a militância de um grupo minoritário, de um grupo, enfim, seja ele qual for. Quando ele quer moldar o mundo a partir da sua imagem e semelhança, ele acha que o mundo tem que ser igual à sua imagem e semelhança, né? E aí tem a ideia religiosa, né? Até porque Deus nós teríamos a imagem e semelhança de Deus, mas na verdade Deus é a nossa própria imagem e semelhança, né? O homem criou Deus muito mais baseado na sua imagem do que o contrário. E essas ideologias políticas elas fazem a mesma coisa. Elas querem, ao invés de ser a figura de Deus, elas querem fazer isso com a sociedade, com o mundo baseado na sua moralidade. Então é muito complicado isso. E eu acho que é daí que vem as grandes tiranias, cada um com a sua justificativa. Seja uma sociedade perfeita sem diferenças de classes, ou uma sociedade onde uma raça superior vai dominar, né, que foi o nazismo, sem diferença de classes, o comunismo. Então todas essas, cada um com a sua visão de mundo querendo moldar a própria natureza humana, e que a gente sabe muito bem que ao longo da história no que isso gerou. E sempre para isso poder acontecer, a liberdade ela é anulada pela vigilância em excesso. Né, um Estado forte, hoje nós temos câmeras espalhadas por todo lado, a questão da liberdade de expressão ela já não é mais como antes, você está cada vez mais impondo censura na liberdade de expressão, que é um pilar básico, né, a liberdade de expressão, a liberdade de propriedade e a liberdade da busca pela felicidade são essas as coisas mais primordiais para um bom funcionamento saudável da exploração das potencialidades humanas, né? E quando você anula tudo isso, você está favorecendo uma tirania, né? E a gente percebe hoje que a população mundial, na sua maioria, né, a base da população, ela de certa forma não é mais a mesma que conseguia ser controlada no passado por essas centralidades, né?
Então hoje se questiona muito o papel do Estado, se questiona o papel da imprensa oficial. E aí, como eu disse, você tem uma dissonância, um descolamento do povo realmente e do sistema representativo, né? Então eu acho que a internet ela trouxe muito isso, né? Esse tipo de liberdade. E eu vejo, por exemplo, a cara de decepção das pessoas em Davos, por exemplo, lá quando se reuniram os grandes chefes de Estado, falando aquele discurso belíssimo e tal. Mas é um discurso, na verdade, que você percebe que é uma espécie de desespero em se tentar, de certa forma, fazer a manutenção do establishment, né? Porque eles sabem, e isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, que o establishment está sendo questionado, ele está sendo relativizado, eu não gosto muito dessa palavra relativizar, mas está sendo questionado, né? E todo poder estabelecido, quando ele é questionado e realmente tem uma validação de uma maioria questionando ele fica sem saber para onde ir, como barata tonta, né? E aí o que acontece? Eles acabam agindo com mais autoritarismo, com mais tirania, impondo mais grilhões, tentando controlar. Mas a internet hoje, por exemplo, ela é algo incontrolável, né? Por mais que ela é um descompasso, o descompasso do avanço tecnológico e do ser humano imbricado com a tecnologia, que traz uma situação um pouco mais livre, né? Ela não consegue, o direito, o ordenamento legal muitas vezes não consegue acompanhar isso, né? Mas em compensação é perigoso também uma tecnologia que nos aprisiona, ou pelo menos que concentra muita informação nas mãos de poucos. Então, por exemplo, a rede social como o Facebook, o Mark Zuckerberg, ele tem dados, né? Ele tem informações que são maiores e mais valiosas do que muitos estados e impérios por aí, né? Do mundo inteiro. Todo mundo no mundo inteiro que tem uma conta no Facebook está sujeito a ter os dados atrelados a uma corporação, né? A uma corporação, né? Então, uma empresa, uma corporação, ela tem dados de quase toda a população mundial, né? E eu acho isso um perigo, né? Tá concentrado na mão de poucos, né? Bom, aí você vê, por exemplo, até no mundo dos acionistas, né? Você tem os stakeholders. Os stakeholders, por exemplo, já mudando o conceito dos próprios acionistas individuais, né? Já está sendo um problema para eles, né? Tudo aquilo de mais emancipação do indivíduo, até nos investidores, né? Já está começando a ser visto como um problema. E aí tentam trazer para esses campos, que até pouco tempo atrás era até promovido pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, de que pessoas individuais pudessem também fazer parte, ter parte da empresa, por exemplo. Você tem stakeholders que já começam a ver esse tipo de coisa como algo que se pode fazer no coletivo. Então essa ideia de coletividade, ela está começando a ganhar corpo cada vez mais. A gente vive hoje uma certa internacionalização dos tribalismos, né? O tribalismo internacional, onde cada um vive na sua bolha, cada um tem a sua tribo, né? E isso acaba gerando, por mais que seja multipolar, por mais que você tenha múltiplas tribos, múltiplas bolhas, você acaba gerando pessoas menos autônomas que elas vão se comportar e agir quase que 100% de acordo ao grupo que elas pertencem, né? E isso se reflete também nesse tipo até de prática comercial, que até pouco tempo atrás era justamente o contrário, incentivavam justamente a emancipação maior do indivíduo, né? Então acho que o perigo que nós vivemos é a ideia dos coletivismos, não só na política e na ideologia, que a gente já sabe, como eu já falei, que são prejudiciais, mas também em todas as instâncias, inclusive nisso, né? Então eu acredito que o coletivismo ele é antagônico, né? Ele é o oposto de liberdade, e partidos, seja no Brasil ou mundo afora, que venha com ideias coletivistas e trazem o nome liberdade, socialismo, liberdade, esse tipo de coisa. Uma coisa não é compatível com a outra, né? Ou você tem um, ou você tem o outro. As duas coisas não tem como você ter, né? Até o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. É impossível que você tenha essas três coisas em uma sociedade. Ou você tem um, ou você tem o outro, ou você tem dois, ou você tem um, mas você nunca vai ter
exatamente ambas, principalmente a igualdade e a liberdade andando juntas. Ou você tem mais liberdade ou você tem mais igualdade. Talvez um meio termo, né, em sociedades que você tem liberdade, uma liberdade maior e um serviço público melhor, um bem público mais coeso, vamos dizer assim, né, como esses países sociais democratas, mas a própria noção de social-democracia já não é mais a mesma daquela dos anos 90. Hoje ela está muito mais imperante, com ideias radicais à esquerda, do que ela já foi, por exemplo, no início dos anos 90, né? Então, a social-democracia ela se transformou de tal forma que, através até desses moralismos, ela acaba até anulando o outro lado, não só social dela, mas o lado de liberdade liberal dela, em detrimento apenas do social, que a gente sabe que não vai funcionar também de uma forma mais ideal ou correta quando você prioriza apenas uma configuração do que deve ser, né? Quando você elege configurações do que deve ser, né? Sempre o outro vai estar em desfavor, vai estar, enfim, prejudicado com isso, né? Então, a meu ver, uma democracia mais saudável é aquela que preza pela liberdade de uma autonomia, seja de indivíduos ou até de grupos, eu considero também grupos, maior e que possam explorar, talvez não plenamente, nunca vai ser, mas de uma forma maior as suas potencialidades. Tá certo, gente? Sempre lembrem, a nossa liberdade, ela é inegociável.